Olá, bom dia, boa tarde, eu não sei qual hora que você vai ver esse vídeo, eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Darlene Glória e a gente vai falar um pouco sobre, fazer uma pequena revisão do sentido denotativo e conotativo e sobre a concordância nominal. Sentido denotativo, ou seja, um sentido literal, um sentido próprio da palavra, sentido dicionarizado, que vem do dicionário. Exemplo, o fogo exterminou rapidamente o prédio. E o que vem a ser o sentido literal é aquele que pode ser considerado como significado básico de uma palavra ou expressão, ou que pode ser apreendido sem a ajuda de um contexto. Ele não precisa de um contexto para a gente entender o seu significado. O conotativo é um sentido figurado, expressões de uso em determinada situação. Exemplo, a minha mãe é fogo. O sentido figurado é aquele que determina palavras e expressões, que determinadas palavras e expressões adquirem situações particulares de uso, como em texto literário, em decorrência de uma extensão do seu sentido literal, movidas por uma semelhança contextual. Um quadro que a gente vai analisar o denotativo e o conotativo. O denotativo, ele significado restrito e específico. Se é uma casa, a casa é o significado, tem a casa. O conotativo é um significado amplo. A casa não vai ser simplesmente a casa de tijolo ou de madeira. Ela pode ganhar vários significados, principalmente em obras literárias, dependendo do contexto que o autor vai escrever. Denotativo, sentido próprio, dicionarizado, ou seja, do dicionário, aquele dicionário que a gente tem em casa, antigo, com todas as palavras que a gente conhece. É aquela palavra que está lá, é aquele significado. O conotativo, ele vai explorar o contexto, ou seja, não vai ficar preso ao sentido do dicionário, ele vai explorar o contexto. Uma linguagem, o denotativo, precisa e exata. E já no conotativo, uma linguagem mais artística e estética. Denotativo, objetividade na informação. A gente tem uma forma de falar objetiva, direto ao ponto, ao foco. Já o conotativo é expressividade, é um amplo significado. A gente vai começar com uma atividade. Eu separei primeiro denotativo e conotativo e depois da concordância nominal. Então, responda no seu caderno. Concordância nominal. A concordância é uma adaptação dos numerais, artigos, adjetivos, pronome do predicativo ao substantivo, ou seja, o foco vai ser o substantivo, quando a ele relacionados. A gente vai falar de classes gramaticais, mas o foco é o substantivo. Exemplo, os meninos, as meninas. Não tem como eu colocar as meninos. Não fica bonito, não fica assim, uma forma bonita para a gente ouvir. As meninos, não tem como. Então, se é meninos, eu vou trocar o A pelo O. Vai ser os meninos. E as meninas, concordância. O artigo vai concordar com o substantivo. Mais embaixo, artigo e substantivo, ele vai concordar. Se for no singular, o menino. Se for plural, os meninos. Se for feminino, a flor. Se for no plural, o feminino de flor, flores, as flores. O artigo vai concordar com o substantivo. Adjetivo e substantivo. A gente sabe que o adjetivo é a classe de palavras que a gente qualifica as pessoas ou as coisas. Então, se eu disser assim, menino preguiçoso, menina preguiçosa. Então, menino, substantivo, menina, substantivo, preguiçoso, adjetivo, preguiçosa, adjetivo. Se eu disser assim, homem bonito, singular, o homem é o substantivo, bonito, adjetivo. Mas se eu for falar no plural, homens bonitos.
O adjetivo tem que concordar com o substantivo. Numeral e substantivo. Singular, plural, mas aqui a gente está falando de numeral. Numeral é a classe, vamos lá. Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Um exemplo. Eu comprei um lápis singular, só um, eu comprei uma unidade. Mas eu comprei 2 canetas. Então, o numeral vai concordar com o substantivo. Não tem como eu comprar uma canetas. Não, só se eu comprar mais de 2 que vai ser canetas. Pronome substantivo. Meu amigo, minha amiga. O pronome tem que concordar com o substantivo. Meus lápis, minhas canetas. Predicado e substantivo. O mar está calmo. Substantivo. Predicado. Aqui a gente pode dizer que é o sujeito e o predicado. E aqui está sendo o substantivo. As praias parecem lotadas. Quem parece lotada? As praias. Então, o predicado, ele tem que concordar com o sujeito, que vem a ser aqui o substantivo. Então, ele tem que concordar com o substantivo. E a gente vai ver alguns casos, de 1 ao 7. O primeiro caso, ele fala, quando o adjetivo se refere a 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, ou o adjetivo vai para o plural, ou concorda com o substantivo mais próximo. Ou seja, se tiver 2 nomes, os meninos e as meninas preguiçosos já foram escolhidos. Está concordando aqui. Foi para o plural, ó. Ou eu posso bem aqui concordar com esse substantivo. Ele está no plural, mas está preguiçosas, foram escolhidos ou escolhidas. Então, o primeiro caso, ele vai concordar, ele vai para o plural. E o segundo, ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo, que nesse caso é meninas. O segundo caso, quando o substantivo se refere a 2 adjetivos, o artigo que vai anteceder vai concordar com o substantivo. Admiro as pessoas dispostas e práticas. Artigo, substantivo, adjetivo. Plural, singular. Admiro a pessoa disposta e prática. Artigo, substantivo, adjetivo e adjetivo. O predicado concorda em gênero e número com o sujeito. O mar está violento. Sujeito, predicado. Os mares estão violentos. Sujeito e predicado. Então, a primeira frase está no singular e a segunda frase está no plural. Quarto caso. Quando o sujeito é composto de substantivos de gêneros diferentes, o predicado terá a forma masculina no plural. O leão e a cobra são perigosos. Masculina, plural. Ou seja, ele vai para o plural, mas na forma masculina. O leão, a cobra e o leão são perigosos. Quinto caso. Quando o sujeito for um pronome de tratamento predicativo, vai concordar com o gênero da pessoa a quem nos dirigimos. Vossa Excelência está convidada, quando eu me refiro a uma mulher. Quando eu vou me referir a um homem, Vossa Excelência está convidado. Sexto caso, quando não houver artigo determinando o sujeito, algumas expressões permanecem invariável, como é necessário, é preciso e é bom. Vai continuar da mesma forma. É necessário prudência, é preciso coragem, chá de camomila é bom. Sétimo e último caso, o pronome concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Abriu a porta e a fechou imediatamente.
Caso haja dois substantivos de gêneros diferentes, o pronome vai para o masculino. Plural, vai para o masculino e no plural. Colheu pêssegos e ameixas. Comeu-os. Comeu-os. Em seguida, por estar com fome, abriu a porta e a fechou-a de imediato. O sétimo caso ele pode ser de duas maneiras. A primeira é concordar em número e gênero com o substantivo que se refere, nesse caso, a porta. E quando tiver dois de gênero diferente, que é pêssego, masculino, ameixa, feminino, ele vai concordar com o masculino, ou seja, comeu-os. Mais umas atividades para fazer em casa e no caderno. Uma frase que eu vou deixar para vocês: o sucesso é a consequência, é uma consequência e não um objetivo. Desejo para vocês bons estudos.